Bom dia, mais um café com mais palavra. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, pela Tua presença conosco. E nesse momento, te peço a Tua unção, te peço a Tua direção. Que o Senhor fale através de mim. Que seja para a edificação de toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Lucas 7. Um texto que Deus tem me incomodado bastante este ano. E eu vou ler com bastante calma e queria que vocês prestassem atenção nesse texto. Mas eu vou lendo e vou explicando. Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Vou parar por aqui. Jesus foi convidado então por um fariseu. E na hora que ele entrou aqui fala que Jesus tomou lugar à mesa. Então é como se ele entrasse na casa do fariseu e o fariseu fala assim, pode sentar e a ler. E eu observo que muitas vezes eu vou nas igrejas casas e eu sou recebido às vezes com um abraço, um cumprimento, às vezes um beijinho. E bem recebido, me mostra um lugar para sentar, me oferece uma água. E nesse caso aqui, Jesus já foi entrando e tomou um lugar à mesa. E o fariseu, então, parece que a atitude dele não era uma atitude assim de tanto respeito para com Jesus. Então, no versículo 37 fala que uma mulher da cidade, uma pecadora, e quando está falando assim, quer dizer que era uma prostituta. E ela sabendo, que Jesus estava ali na casa daquele fariseu, ela foi lá. Ela foi lá com um vaso de alabastro, que era um unguento dentro. Esse vaso de alabastro, ele era um material caro, tipo um mármore branco. E o unguento também que estava dentro dele é caríssimo, caríssimo. Imagina se você comprasse um perfume de 10 mil reais, mais ou menos, e jogasse ele todo no corpo de uma pessoa, nos pés de uma pessoa. Quando esse vaso de alabastro ele era fechado, e a pessoa, para usá-lo, ele tinha que quebrar. E no quebrar, ele jogava já todo o unguento na pessoa, que estava sendo usada ali. E ela entrou assim, fala que ela entrou, Jesus, naquela época, a mesa era baixa, então eles ficavam recostados, tinham algumas almofadas que ficavam em volta da mesa, e Jesus ficou recostado, todos ficavam recostados, e com o pé assim para o lado, e quando ela chegou, entrou assim por detrás e quebrou aquele vaso de alabastro nos seus pés, e chorando daquela forma ali, um choro que não parecia ser aquele choro de um artista, um ator de televisão, de cinema, porque ela desabou a chorar, chorou muito. Até me lembrou uma vez, num encontro com Deus na comunidade, em que eu estava na organização do evento e terminou uma palestra, era antes do almoço. Eu pedi para o pessoal então sair e ir logo para o refeitório para almoçar, porque eles precisariam de descansar um pouco depois do almoço para voltar às palestras do encontro. Mas no final saiu todo mundo e ficou um jovem lá no fundo do salão e ele chorava muito, ajoelhado no chão, com a cabeça no chão, e ele chorava muito. Eu cheguei perto dele, eu tive que tocar nele para pedir para ele ir para o almoço, e quando eu toquei nele, ele levantou a cabeça para mim, eu vi que o chão tinha uma poça enorme de lágrimas,
Ele estava até com a cara inchada, né? Então foi um quebrantamento, uma visitação de Deus muito forte ali na vida daquele jovem, e ele estava chorando, né, arrependido, quebrantado. E aí, lendo esse texto e vendo aquele jovem, eu falei, é possível alguém chorar esse tanto mesmo. Chorar com tanta intensidade, derramar tantas lágrimas assim, e limpar os pés de Jesus, os pés que andam naquelas cidades empoeiradas, às vezes pisando em estrumes de animais, e pés às vezes cortados, e ela ali, né, beijando, chorando e ungindo os pés de Jesus. Uma atitude bem diferente da do fariseu, né, que convidou ele para ir na casa dele. No versículo 39, seguindo, diz: ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Esses dois versículos aqui, impressionante, né? Ele achava que Jesus era um profeta, então ele ficou desanimado, falou, nem profeta esse cara é? Porque se fosse, ele ia saber, né? O profeta, ele tem, né, a capacidade de saber o que está passando na cabeça dos outros. E ele falou assim, se Jesus soubesse quem era essa mulher que ele tocou, que ela é uma pecadora, vai deixar uma pecadora me tocar. Então, esse era o sentimento dele, né? Ele era um fariseu, né? Um cara talvez nobre, e ela era aquela pecadora que estava ali atrapalhando aquela ceia. Mas no versículo 40, diz assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Então Jesus aqui começa a falar um caso que aconteceu, como se fosse uma parábola. É algo que é factível de acontecer no dia a dia das pessoas. Então ele contou o caso, né, no versículo 41, um certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então um devia 500, o outro devia 50. Versículo 42, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então Jesus está colocando para ele que o tratamento que eu estou tendo aqui nessa casa, que você deveria me honrar, como se honra qualquer hóspede, você não fez nada por mim, não fez nada. Essa mulher, ela está fazendo tudo isso, inclusive ela está lavando os meus pés com suas lágrimas, enxugando com os cabelos dela. Então isso para uma mulher, o cabelo era uma honra, né? E assim, Jesus continua falando com ele aqui, versículo 45, né? Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Versículo 47, por isso eu te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus está colocando aqui uma situação muito interessante, né? Eram dois devedores, tinha um credor, um devia 50, o outro devia 500. Nenhum dos dois tinha como pagar e esse credor perdoou-lhe a ambos. Né? Isso nos faz lembrar que Jesus é quem nos perdoa, mesmo a gente não conseguindo pagar. Mas tem alguns que acham que a sua dívida é só de 50 e outros acham que a sua dívida é de 500. Nenhum dos dois tem condições de pagar. E ele está mostrando aqui que essa mulher, ela se considerava talvez a pior pecadora, a que devia talvez 500 ou mais, mas ela muito amou. Então isso depende do tanto que você se reconhece pecador para amar Jesus.
Se você entende que você é uma pessoa boazinha, que você é uma pessoa que ajuda os outros, que você vai no culto de domingo, que você faz uma coisa ou outra por Deus, dá o seu dízimo, então você está achando que você é muito bom, então você foi menos perdoado pelo Senhor, né? Não deu tanto trabalho assim para o Senhor. Mas o próprio apóstolo Paulo falava, eu sou o pior de todos os pecadores. Então eu gostaria de me sentir como o pior pecador, para eu amar muito a Jesus, para eu ser apaixonado por Jesus, para eu poder buscá-lo com intensidade, para eu poder vencer a preguiça, né, que às vezes nos ataca e a gente não quer ir num culto, não quer ir orar numa oração, não quer ir numa igreja-casa. Então eu creio que Deus está falando conosco, olha para o seu coração, você talvez não é um pedófilo, não é um assassino, não é um ladrão, mas dentro de você tem esse potencial para ser essa pessoa. Dentro de você pode ser essa pessoa. E uma pessoa que é pecadora diante de Deus, não interessa, ela é pecadora, ela tem que ir para o inferno. Mas Jesus nos salvou, Jesus pagou a conta por nós. E então nós devemos amá-lo, estar apaixonado por ele. Amém.